Vamos iniciar mais uma aula de Química, né? Vamos fazer a correção da sexta lista. Essa sexta lista aborda o conteúdo sobre termoquímica, né? E o que vem ser termoquímica? É a parte da química que estuda a quantidade de calor, energia, envolvida nas reações químicas. Essas reações, elas podem ser classificadas como endotérmica, quando ganha calor, e exotérmica, quando perde calor. Mas como que a gente vai identificar quando ela é endotérmica ou quando ela é exotérmica? Através do ΔH. ΔH é a variação de entalpia. Exercício 1. Considere as seguintes equações e classifique em endotérmica ou exotérmica. Então, primeiro a gente vai olhar o ΔH, né? A variação de entalpia. Quando o ΔH for positivo, né? 1, ΔH positivo, então reação endotérmica. No 2, o ΔH é negativo, então ele é exotérmico. No 3, o ΔH é negativo, exotérmico. No 4, o ΔH é negativo, exotérmico. No 5, ΔH negativo, exotérmico. No 2, também é para classificar as reações em endotérmica ou exotérmica. Lembrando sempre que quando o ΔH for positivo, reação endotérmica. Quando o ΔH for negativo, reação exotérmica. Só que pode acontecer de não ter o ΔH separadinho. O calor da reação, ela pode estar dentro da minha reação. Aí, o que nós vamos observar? Toda reação, ela é formada por reagente e produto. Reagente, o que está antes da seta, e produto, o que está depois da seta. Então, essa uma aqui, ó, mais 889,5. Eu não tenho o ΔH, eu vou olhar a posição dele. Tá depois da seta, está no meu produto. Então, se está no produto, liberou calor. Se libera, exotérmica. A segunda tem o ΔH, então positivo, endotérmica. A terceira também não tem o ΔH, o valor está dentro da reação. Ó, 2.803 está antes da seta. Se está antes da seta, significa que ele absorveu calor, está no reagente, então é endotérmico. O quarto tem o ΔH, negativo, exotérmica. A quinta tá no meu produto, ó, mais 6,8, então tá lá no meu produto, liberou, exotérmico. E o sexto tem o ΔH, então eu só olho o sinal positivo, endotérmico. 3. O ozonizador é um aparelho vendido no comércio para ser utilizado no tratamento de água. Nesse aparelho é produzido ozônio a partir de oxigênio do ar, que mata os micro-organismos presentes na água. A reação de obtenção do ozônio a partir do oxigênio pode ser representada pela equação. Então, com base nessa equação, classifica a reação em endotérmica ou exotérmica. ΔH positivo. Se é positivo, então é uma reação endotérmica. 4. Analise as afirmativas abaixo. Primeiro, entalpia pode ser conceituada como energia global do sistema? Verdadeiro, né? É a energia do sistema. Segundo, uma reação exotérmica apresenta ΔH positivo? Falso. Exotérmico, ΔH negativo. Terceiro, o calor da reação de um processo químico será dado por ΔH? Verdadeiro. Então, a alternativa correta é a letra E. Número 5. Ao sair molhado em local aberto, mesmo em dias quentes, sente-se uma sensação de frio. Esse fenômeno está relacionado com a evaporação da água, que está em contato com o corpo humano. Essa sensação de frio explica-se corretamente pelo fato de que a evaporação da água. Evaporação é a passagem do líquido para o gasoso. Então, do líquido para o gasoso é um processo endotérmico, porque ele retira o calor do corpo. A alternativa correta é a letra B. Então, quando transpiramos, a água que expelimos, né, o nosso suor, ele se evapora, graças ao calor latente da evaporação, que permite que a temperatura corporal seja controlada. Número 6. Dado o diagrama, pode-se afirmar que o processo é endotérmico ou exotérmico. Para a gente identificar se ele é endotérmico ou exotérmico, nós vamos usar a fórmula. ΔH é a entalpia do produto, o H do produto, menos o reagente. O gráfico forneceu que o produto vale 400 e o reagente menos 170. Então, nós vamos substituir.
A entalpia do produto é 400 menos a entalpia do reagente menos 170. Então, o ΔH é 400, menos com menos, mais 170. Então, o ΔH é igual a 570 positivo. Se é positivo, então nós temos uma reação endotérmica. 7. A queima de combustível no interior de motores pode ocorrer de forma incompleta e produzir monóxido de carbono, um gás extremamente tóxico, ao invés de CO2, que é produzido na queima completa. Para evitar a emissão desse gás, alguns automóveis são equipados com um catalisador que promove a queima do monóxido de carbono, convertendo em dióxido de carbono, tornando-se como modelo de combustível. Então, foi dada a reação e é para classificar se ela é endotérmica ou exotérmica. Como o ΔH é negativo, então temos uma reação exotérmica. Número 8. Assinale a alternativa que contém apenas processos com ΔH negativo, ou seja, processos que liberam calor. A combustão, ela é a queima, então ela libera calor, tem ΔH negativo. Só que igual a letra A, fusão é do sólido para o líquido, então não é a letra A porque fusão é um processo endotérmico. Na letra B, sublimação do sólido para o gás, do sólido para o gás seria endotérmico. C, combustão, queima, processo exotérmico, e sublimação do gás para o sólido. Então, do gás para virar sólido tem que perder, né? Então, tem ΔH negativo. Então, número 8, letra C. Número 9. Considere as transformações a que é submetida uma amostra de água sem que ocorra variação de pressão externa. Aí nós temos o esquema, né? O vapor de água, 1 é o vapor de água passando para a água líquida e depois passando para o gelo. Pode-se afirmar que, letra A, as transformações 3 e 4 são exotérmicas? Bem, a letra A ela está errada. Por quê? A transformação 3, ela é exotérmica, a água líquida passando por gelo, tem que perder calor, mas a transformação 4 é endotérmica, então tá errada. B, as transformações 1 e 3 são endotérmicas? Não. O vapor passando para a água e a água líquida por gelo tem que perder calor, então são exotérmicas, por isso é errado. C, a quantidade de energia absorvida em 3 é igual à quantidade liberada em 4? Essa aí é o contrário, né? Quem libera é o 3, quem absorve é o 4, né? Então, tá ao contrário. A letra D. A quantidade de energia liberada em 1 é igual à quantidade liberada em 3? Errada, pois não são transformações iguais e nem são opostas uma da outra, como ocorre na 1 e na 2 e na 3 e na 4. E a alternativa correta é a letra E, né? A quantidade de energia liberada em 1 é igual à absorvida em 2. Os dois são processos opostos que ocorrem com a mesma quantidade de energia. Então, essa foi a correção da nossa sexta lista.